Salve Maria Santíssima, hoje meditaremos um pouquinho sobre o mistério do Natal. Vai nos falar Santo Antônio de Pádua que Deus ansiava descer do céu à terra para tirar o homem da sua podridão. Vai nos falar também Santo Afonso de Ligório que o Senhor, por misericórdia e para que o homem quebrasse a dureza do coração, ele se faz menino, porque diante de qualquer criança, até os piores tiranos, muitas vezes conseguem trocar um olhar, se sensibilizar, conseguem dar um sorriso. Então o menino Deus, ele vai encantando até os corações mais duros. E também porque quer se inserir numa família. E quer mostrar esse exemplo, esse modelo de família. E nos dar a graça também de vivermos como famílias. Famílias em Deus. O tema que nós vamos abordar do mistério do Natal vamos contar com a ajuda do padre Raniero Catalamesso, o frei Raniero Catalamesso, pregador do Papa. Os que esperavam a redenção de Israel. E aqui o nosso querido padre Raniero vai falar de algumas pessoas que esperavam Jesus, o Messias. Os saduceus, os fariseus, os essênios e os zelotas, 4 grupos. E depois ele vai tratar de um quinto grupo, os piedosos. Os saduceus esperavam a mudança para melhor da situação de Israel por uma maior colaboração e integração com o mundo circundante, seja no campo político, seja religioso. Eram herdeiros daqueles que nos séculos anteriores tinham sido os promotores de certa helenização dos judeus palestinos, mesmo a custo de tolerar usos e crenças pagãs, isto é, a custo de certo sincretismo. Pertenciam em geral às famílias sumos sacerdotais e representavam a aristocracia do país. Encarnavam aquela que se diria, em termos modernos, a tendência liberal em questões de religião. Aquilo que mais lhes era caro não era a identidade, mas a importância de Israel, no grande jogo político e cultural do mundo de então. Por semelhante objetivo, deixavam decair as crenças mais tipicamente sobrenaturais, como a ressurreição dos mortos, que era tão difícil de se aceitar como sabemos pelos gregos, como também a crença nos anjos e nos espíritos. A gente pode conferir isso em Marcos 12, versículo 18 seguintes, em Atos 2, 23, 8. Então, nós podemos também viver o nosso Natal como os saduceus, querendo agradar o mundo, querendo entrar no modismo, querendo entrar no relativismo, no hedonismo, entrar numa vida pagã, aonde nós vamos tendo aquele temor mundano, porque existe 3 tipos de temores. O temor mundano, aonde eu quero sempre agradar os outros, eu tenho medo da minha imagem ficar ferida, eu tenho medo de ficar mal falado. Eu me preocupo comigo mesmo, é um egoísmo, o temor mundano. Existe o temor servil, que é aquele temor, o medo de desagradar a Deus, mas porque eu tenho medo do inferno, eu tenho medo dos castigos de Deus. Esse temor não é mau, mas ele pode ainda dar um passo mais largo, que é o temor filial. É o temor de um coração de um filho que ama Deus e porque ama, não quer desagradá-lo, não quer ofendê-lo. Porque o ama, quer ensinar com a sua vida, com todo o seu ser, as pessoas a amarem a Deus, em atos, com os pensamentos, com os sentimentos, com todo o ser. Então é um temor onde as vontades se unem. Então os saduceus viviam esse temor mundano, temor de desagradar as pessoas, porque eles queriam o seu bem próprio. E procurando o seu bem próprio, acabavam buscando um grande mal para a sua vida, que é o respeito humano. Não o respeito pela humanidade, mas
tendência de sempre querer agradar a todo mundo, esquecendo de agradar a Deus. Tem outro grupo que é os fariseus, que ao contrário faziam depender a salvação da exata e pormenorizada observância da lei mosaica. O seu nome significa os separados, separados do resto do povo que não conhece a lei, e por isso é tido por maldito. João 7, versículo 49. Era o grupo religiosamente mais forte e que tomava a sério as exigências de Deus. Paulo pertencia a eles e sabemos por ele mesmo que era zeloso e irrepreensível enquanto à justiça que deriva da observância da lei. A gente pode conferir Filipenses 3, 6. Existiam entre eles homens verdadeiramente piedosos e diversos tornaram-se discípulos de Cristo depois. Mas as partes negativas da sua mentalidade eram muitas e graves. Na lei, eles não buscavam mais das vezes a viva e santa vontade de Deus, mas muito mais a própria justiça, isto é, a si mesmo. Estavam inclinados ao formalismo, quer dizer, a dar importância excessiva às formas externas da religiosidade, como a pureza ritual, em detrimento do interior temor e amor de Deus, o que denota sempre uma atenção mais voltada aos homens que a Deus. Aqui, embora eles não fizessem como os saduceus, negassem coisas essenciais da fé, mas eles acabavam transformando a fé em um isolamento também egoísta. Nós podemos também viver o Natal dessa forma. Centralizar o nosso Natal em atos externos que remetem ao Natal, mas esquecer a experiência do Natal, o mistério salvífico, o mistério salvador da encarnação. Deus que se encarna por amor para me salvar, para me levar também a ter uma experiência de novo nascimento, como fala em João 3. Ou eu posso viver externamente, indo para a missa, rezando o texto nesse dia, ouvindo alguma pregação sobre Natal, ouvindo músicas natalinas, dando presente, vivendo os atos que lembram o Natal, mas sem um espírito de oração, sem um espírito de verdadeiro temor filial a Deus. Eu posso viver apenas como alguém que dobra o joelho, mas não dobra o coração diante de Deus. Apenas atos exteriores. E que ainda julga os outros que não vivem. Usa mal esse dia, o Natal, vivem mal, só vive o externo, a casca, e acaba julgando aqueles que não vivem. Então há dois pecados, o do orgulho e o do julgamento do próximo. Que o Senhor nos livre de viver o Natal dessa forma, somente exterior, como os fariseus fizeram. Nós devemos ser separados do pecado, nunca do pecador. Lembremos sempre disso. Terceiro grupo que a gente vai falar é o grupo dos essênios. Quem eram os essênios? O terceiro partido, o agrupamento, era dos essênios, que hoje conhecemos melhor graças às descobertas de Qumran. São documentos do Mar Morto que foram encontrados, né? Tratava-se de um grupo restrito e fervoroso que tinha em grande estima a oração, a pobreza e até o celibato. Tinham se destacado do culto e da hierarquia oficiais, que julgavam comprometidos com irregularidades e laichismo. Se tinham retirado para as margens do deserto, organizando-se atrás do seu mestre de justiça, numa espécie de elite espiritual fechada, à espera da salvação e do Messias. É outro risco que nós podemos ainda viver. Olha aqui que, em dados aspectos, cada vez mais vai se aproximando. Porém, ainda existe uma imperfeição e algo torto nesse sentido. Nós podemos ver o Natal como os essênios, como? Também de forma piedosa, rezando. Como eu já falei, isso se assemelha um pouquinho aos fariseus. Só que eles se separaram mais ainda do povo. Viveram recolhidos, viviam celibato, né? Realidade essa do celibato que não era muito difundida entre os fariseus, não era difundida. Então eles viviam em função de uma vida espiritual. Mas uma vida espiritual que não era em função do outro.
Era em função do Messias para si. Quem quiser acolher o Messias, venha para cá. Mas esse venha para cá não era um venha para cá de evangelização. Era de isolamento, de fechamento mesmo. De confiar, como os fariseus faziam, apenas no rito, na prática espiritual. Na própria ascese, na própria força. A ascese é importante, o esforço pessoal é importante? Sim. Mas não é isso que nos faz viver o Natal. Não é o meu mero esforço. Isso coopera com a graça. E a quarta forma, a forma dos zelotas, que era um grupo que Flávio Josefo, um grande historiador judeu, fala. Era um partido dos zelotas que parece que propriamente ele apareceu, surgiu em ocasião do censo no tempo de Quirino, da qual Lucas faz menção, não é? No caso, esses essênios são aqueles que não se contentam em esperar a salvação, mas a querem apressar e provocar pela força. Então, a Roma reagiu muito forte aos zelotes. Eram pessoas que viviam armadas, né, também. E eles queriam, de fato, vencer Roma. E que o Messias viria pela força do braço. E muitas vezes nós também queremos viver a nossa vida espiritual pela força do nosso braço. Como assim? Vocês veem que os grupos, embora eles se comportem diferente, mas a motivação é sempre voltada para si mesmo. Os seus próprios interesses. Os saduceus em interesses políticos, interesses de status, interesses de poder. Os fariseus em status religiosos. Os essênios em status espirituais. E os zelotas em status meramente política e de poder, de força mesmo. Somente um reino aqui nesse mundo e pronto. Não o reino do céu, a eternidade, mas o reino nesse mundo. E nós podemos viver o Natal dessas quatro formas. E vai ser um Natal aparente, hipócrita. Mas nós podemos entrar no quinto grupo. O grupo dos piedosos. Daqueles a qual pertencia Zacarias, Isabel, João Batista, Nossa Senhora. Aqueles que de forma ansiosa temiam a Deus. Esse temor de fato filial. Esperavam contra toda desesperança. Esperavam o Messias. Não o Messias revolucionário, não o Messias aonde me leva a ser egoísta, não. Eram os homens da alegria. Eram os homens da oração verdadeira, profunda. Eram homens e mulheres humildes, que estavam em cidades esquecidas até do mapa da época. Cidades pequenas, mas que clamavam no seu coração a vinda do Messias. Nossa Senhora que, segundo os santos, ela rezava e desejava servir a mãe do Salvador. E esse desejo de humildade tão grande vai a tornando não a servir um dia a mãe do Salvador, mas a ser mãe do Salvador. Isabel que humildemente, sendo estéril, esperava a vinda do Messias. Uma espera tão grande que a faz a ser a mãe do precursor de João Batista. Então esses homens piedosos, simples, pobres, que viveram de fato o Natal. E é dessa forma que nós devemos esperar Jesus. Não só esperar Jesus no sentido do dia 25, mas viver cada dia da nossa vida à espera de Cristo, de forma pobre, sabendo que tudo que nós temos é de Deus. Aí daí nós teremos um coração que se dobra, que adora a Deus, que não adora com sentimentalismo, mas adora com todo o ser, em atos. Como fala Santo Tomás de Aquino, Deus é amor, e é amor em atos. Aqui entra a economia da salvação. Deus vai amando o homem na sua história, na história da humanidade, na história do povo de Deus, mas na nossa história pessoal. É isso que quer dizer a encarnação de Cristo também para nós. O mistério da encarnação. Deus entra na nossa história. E Deus muda a nossa história. E Deus nos salva dentro da nossa história. Por isso que é a nossa história de salvação. No Natal nós celebramos a nossa história de salvação. Nós celebramos o amor de Deus por nós. Nós celebramos a vitória, o casamento de Cristo com a humanidade, que ele se consuma
na cruz, no mistério pascal, paixão, morte e ressurreição, mas que ele já se inicia na encarnação. Cristo, o Verbo que se faz carne e que nos une a ele para sempre. Porque ao se fazer homem, não vai haver mais separação entre o homem e Deus, só se o homem o quiser. Como diz Santa Teresa, morra à vontade própria e não haverá mais inferno. Não quer dizer que não vai ter mais inferno, no sentido de não existir o estado de inferno, mas quer dizer que todo homem que renuncia à sua vontade e a une a oferta a Cristo, ele não opta mais pelo inferno, mas ele opta pelo mistério do Natal, o mistério de fazer a vontade de Deus, como vai dizer o Senhor em Hebreus, utilizando também o Salmo: Senhor, tu me deste um corpo, e esse corpo ele é oferecido em sacrifício de amor, em oblação, em oferta de obediência até a morte de cruz. Que possamos, irmãos, como diz Santa Edith Stein, é mais fácil estar pregado com Cristo na cruz do que ser uma criança balbuciante nos braços do Pai. Ela falava isso no tempo de muito orgulho, de muita altivez, onde as pessoas confiavam somente em si, como esses 4 grupos, com boas intenções, mas que viviam mais parecido que para Deus e para os outros. Sejamos o feliz terceiro neste Natal, e o nosso Natal se perpetuará. Amém.